Vem comigo nesse passo a passo de uma barba com degradê na vertical. O degradê na vertical serve para trazer mais volume e projeção para a região do queixo. E para iniciar, eu venho com a minha máquina de acabamento, raspando de cima para baixo até o final do tragos da orelha e saindo com ela em movimento em C. Na sequência, eu venho com a minha máquina de corte na 0 alta e 0 baixa. Venho raspando da orelha para frente, para a região do queixo, e de cima para baixo, deixando essa região bem limpa, que é a parte clara do nosso degradê. Lembrando que esse degradê eu não vou usar a shaver, somente a máquina de corte e de acabamento. Eu venho com mais ou menos 1,5 dedo de espessura, da orelha até o restante da barba, e venho limpando bem essa região para deixar ela bem clara. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para receber e compartilhar as nossas aulas de barba. Assim você fica por dentro de cada conteúdo lançado aqui no nosso canal. Para dar sequência no degradê, mais ou menos 1 centímetro à frente, da onde eu terminei com a minha 0 alta, eu venho com a minha máquina de corte, pente meio, alto e baixo. Eu venho suavizando, começando a fazer o encaixe da parte clara com a parte escura, suavizando, raspando da orelha para frente, fazendo o encaixe do nosso degradê. Note que já começa a se formar um degradê bem bonito nessa barba. E se você não me segue no Instagram, já me segue lá, Mr. Barba, e acompanhe os meus conteúdos diários no Instagram. Para dar sequência, eu venho com a minha máquina de corte ainda, com o meu pente 1, e venho intercalando entre o pente 1 alto e o pente 1 baixo. E aí eu venho passando sempre de cima para baixo e posso ir avançando um pouquinho mais para frente dessa barba. O pente 1 serve para, além de suavizar o meu degradê, eu começo a tirar também os pelos arrepiados que vão ficando na barba. E se eu notar que tem ali um pouquinho de sombra a mais, eu posso vir com o meu pente 1 também de cima para baixo, de baixo para cima e na vertical, trazendo ele para a região da orelha para frente da barba, para ir tornando agora mais bonita a minha parte cinza do degradê. Depois de usar o pente 1, eu venho ainda com a minha máquina de corte, lembrando que todo esse processo aqui eu faço com a minha máquina de corte. Eu venho com o meu pente 1,5, também intercalando entre alto e baixo. E agora eu venho da frente, da região do queixo, para trás, para a região da orelha. Então eu venho passando a minha máquina no pente 1,5, alto e baixo. Então eu venho nos vários sentidos. Eu vou notando como que o pelo dessa barba nasce, e aí eu venho passando de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, para tornar esse degradê mais claro. Na região do queixo, eu vou tirar um pouco desse volume da barba do meu cliente. Ele tem uma barba um pouco grossa e os pelos começam a enrolar, então ele não gosta que ela fique muito grande na frente. Eu venho com o meu pente 2, eu venho passando ali, tirando todo esse volume que ele não gosta na região do queixo. Já que eu vou fazer um degradê na vertical e vou evidenciar ainda mais esse volume na região do queixo, então eu não preciso de tanto volume de barba, porque o meu degradê já vai dar essa impressão de barba mais cheia na região do queixo. Eu venho tirando todos os pelos arrepiados, sempre passando a minha máquina de cima para baixo, porque se eu passo de baixo para cima, corre o risco de fazer um buraco nessa barba. Depois de fazer a parte do degradê, ainda com a minha máquina de corte, eu começo a marcação da linha inferior da barba. Eu começo então sempre marcando pelo meio. Quem me acompanha nas redes sociais, lá no nosso Instagram, sabe que eu indico marcar a barba sempre do meio para as laterais, porque aí você tem uma visão de frente com o cliente. Então eu marco a região do queixo e venho ligando a linha do queixo com o final da orelha, trazendo uma linha inferior bem retinha, bem definida. E tudo isso eu gosto de fazer com a minha máquina de corte. Mas para isso a sua máquina de corte precisa estar com o zero bem ajustado. Eu costumo dizer assim, a minha máquina de corte que eu uso para fazer barba tem o zero gap bem definido. É um zero que eu gosto para fazer os meus degradês. Eu dou mais uma polida ali, vejo se tem algum ponto de pelo da barba que está sobressaindo na região clara do degradê. Degradê quase pronto. Agora sim, na linha superior, eu uso a minha máquina de acabamento e vou definir então a minha linha superior. Lembrando que como é um degradê, eu imagino essa linha e venho marcando, porque ela só vai aparecer mesmo na região escura da barba. Na região clara, ela praticamente não aparece.
Agora eu começo a marcar o meu bigode. O cliente gosta desse volume que ele tem no bigode, então eu não vou mexer muito no volume, apenas retirar de cima dos lábios e deixar esse bigode bem marcadinho, que é como ele gosta. Alguns clientes eles preferem o bigode mais baixo. Aí você pode vir com uma máquina de corte e baixar bastante esse volume. Não é o caso desse cliente. Então, com a máquina de acabamento, eu venho definindo bem a região do bigode. Lembrando mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e já deixa um comentário aqui dessa aula para que o canal possa crescer cada vez mais. Vamos fortalecer, que vem muito conteúdo bom aí para frente sobre barba. E você que quer se especializar em barba, já segue a gente na rede social também, lá no nosso Instagram. Agora, para dar aquela polida e deixar o nosso degradê ainda mais suave, mais bonito, note que a barba ela tem alguns pontos escuros devido aos pelos mais densos, a concentração de 2, 3 pelos no mesmo folículo. Eu venho utilizando a técnica do point cut e venho nesses pontos escuros suavizando o degradê, deixando o encaixe mais bonito. Se você não usa a técnica do point cut, eu aconselho você a usar. Eu utilizo em todas as barbas que eu faço, porque eu acho que dá um polimento mais bonito. Porque utilizando a máquina, pode ser que muitas vezes você acaba ferindo e estragando o degradê que você está deixando nessa barba. E como você quer apenas alguns pontos desse degradê, eu aconselho você a usar a técnica do point cut. E se você ainda não sabe utilizar a técnica do point cut, já segue aqui nesse canal, que logo mais eu vou estar postando um conteúdo, uma aula só sobre point cut. Depois que você aprende a utilizar a técnica do point cut, você nunca mais deixa de utilizar tanto no degradê no cabelo quanto no degradê da barba. E aí você pode, tanto no encaixe do degradê quanto nas áreas mais densas de pelo, mais no meio da barba, vir com o point cut para dar essa suavizada aí no degradê e deixar os pontos escuro, cinza e claro, muito bem definidos. Esse aqui é o momento de olhar do barbeiro. Você precisa ver onde tem os pontos escuros e um trabalho bem artesanal mesmo. Nosso trabalho, nossa profissão já é um trabalho artesanal, mas aqui você precisa ter muita paciência, olhar, observar onde tem esses pontos escuros e vir com a técnica suavizando. E aí você começa a notar que o degradê ele vai ficando mais limpo, mais bonito. Lembrando mais uma vez, já me segue lá no Instagram, Mr. Barba. Lá tem conteúdo semanal sobre barba. E aqui no nosso YouTube também. Se você já não segue no canal, mais uma vez eu repito, segue e fortalece para que eu possa estar postando com mais frequência aí os nossos conteúdos e ajudar aí os barbeiros a evoluírem na barba. Depois, na linha inferior, eu sempre gosto de vir com uma tesoura para definir muito bem essa linha e polindo a barba com os pelos que estão arrepiados. Eu não gosto de vir com a máquina. Lembrando que eu falei que é um trabalho bem artesanal. Eu gosto de vir com a minha tesoura, tirando os pelos que estão passando. E aí eu queria que você deixasse um comentário aí na sua barbearia. O valor de uma barba é o mesmo valor de um corte de cabelo ou você cobra mais barato? Deixa no comentário aí para ajudar a gente. Quero saber de você. Quanto você cobra numa barba? É o mesmo valor do corte de cabelo ou é mais barato que isso? Então eu venho definindo agora com a minha tesoura. Eu acho que deixa uma linha mais precisa e mais bonita o acabamento quando eu venho com a tesoura. Então eu vou dar mais uma suavizada ali na região do bigode, que eu notei que ficou os pelos ali passando um pouquinho. Eu dou mais uma suavizada. Eu gosto de deixar o bigode bem certinho, bem alinhadinho, para que os pelos não fiquem passando. Então eu retiro sempre os pelos e marco novamente ali o encaixe entre o bigode e a linha superior. Eu gosto de deixar bem alinhado e bem preparado para que possa receber a navalha logo na sequência. E aqui na barbearia a gente sempre usa a toalha quente para fazer as barbas. Não sei aí na sua barbearia se você utiliza ou não. Agora eu notei que no bigode aqui tem um pouquinho de densidade de fio, então eu venho com o pente, penteio esses pelos para frente e venho com a minha máquina de acabamento somente retirando esses pelos ali que estão sobressaindo. Agora eu vou usar o meu shave cream e vou passar na região da barba, embaixo e em cima para receber a lâmina. Importantíssimo, sempre limpe bem a capa do seu cliente. Então, ó, eu venho com o secador e retiro todos os pelos que vão caindo na capa, porque agora a gente vai vir com a toalha quente, então não gruda nenhum pelo que esteja em cima da capa.
Eu venho, limpo bem, até por questão de higiene, deixa o cliente com aquela sensação de limpeza em todo o processo de barba. Eu abro a minha capa, puxo ela para frente. Se a capa estiver cheia de cabelo, provavelmente vai cair cabelo ali dentro da roupa do cliente. Então eu limpo toda a região do pescoço para que não caia nenhum cabelo para dentro da roupa do cliente. E aí eu pego uma toalha branca, eu já tenho um vídeo lá no meu Instagram mostrando sobre isso, e eu dobro ela em V e encaixo ali no pescoço do cliente. Para que serve essa toalha? Essa toalha aqui é onde eu vou colocar meu papel toalha depois para limpar a minha lâmina. E também para eu apoiar o meu navalhete quando eu for fazer esse barbear aí. É questão de higiene. Eu venho agora também com o meu shave cream. Então, como eu falei, eu venho passando em toda a região de baixo da barba. Eu não gosto de usar shaving gel. Se você gosta, já deixa aí no comentário. Quero saber de você. Eu não gosto. Eu prefiro o shave cream porque ele dá aquela hidratada na pele. Então eu passo tanto em cima quanto embaixo e venho com a toalha quente. Lembrando que toalha quente depende do seu micro-ondas, o tempo que você vai deixar a toalha. Aqui na barbearia a gente deixa a toalha 1 minuto e 40 no micro-ondas e aí a gente retira e coloca ali para o cliente sentir se está confortável ou não. E eu coloco e deixo um tempinho ali na barba para ajudar a soltar e amolecer os pelos da barba. É o tempo que eu vou trocar a lâmina do meu navalhete, vou deixar tudo pronto, vou dar uma olhadinha no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem ou até mesmo preparar para fazer alguma foto, algum vídeo. Depois disso, eu venho então com o meu papel toalha e coloco ali no encaixe da minha toalha branca que eu deixei no peito do cliente e venho com a minha lâmina navalhando. É importantíssimo nessa hora observar o nascimento do pelo da barba. Então, no caso desse cliente, eu raspo até metade de baixo para cima, que é como esses pelos nascem, e depois eu venho de cima para baixo, raspando e deixando bem limpa, sem agredir a pele do meu cliente. Limpo no papel toalha e venho agora de cima para baixo, raspando, dou uma levantadinha ali no queixo do cliente. Não sei aí na sua barbearia, mas aqui os clientes costumam dormir fazendo a barba. Então, para não incomodar, deixar ele no soninho dele, eu só levanto levemente ali o queixo para poder passar a lâmina de cima para baixo e deixar bem limpa essa região. Na sequência, eu venho na minha linha superior. Dou uma limpadinha ali na região da orelha, um pouquinho abaixo da orelha, que tem alguns clientes que tem um pouquinho de barba que cresce para essa região, eu deixo bem limpa e bem alinhada. E na sequência, então, eu vou para a minha linha superior. Lembrando, importante, como não é um degradê muito raspado, a parte clara não é muito raspada, eu não desço com a minha lâmina nessa parte clara. Eu venho marcando como se eu tivesse uma linha imaginária ali, ó, bem suave, bem sutil, para não deixar essa linha branca muito aparente, porque o cliente não gosta muito. Eu venho definindo a minha linha imaginária e depois eu venho para a parte escura, traçando uma linha reta, como se eu viesse da parte superior da orelha até o final ali do encaixe com o bigode. Venho raspando e deixando essa linha muito bem definida. Com cautela, eu gosto sempre de usar o meu polegar para esticar um pouquinho a pele e vir descendo com a lâmina. Faço essa limpeza também ali para a região do bigode, marcando, deixando bem certinho e bem alinhado o bigode. Raspo com calma, de cima para baixo, em diagonal. Importante é você retirar e remover todos os pelos, não deixar nenhum pelo sobrando ali na barba. Esse é o processo que a gente utiliza aqui na barbearia. Depois disso, a gente coloca a toalha fria para fechar os poros. E aqui na barbearia, a gente costuma sempre usar um massageador para fazer aí um agrado com o nosso cliente, para dar um plus aí para ele. A gente começa massageando então na região da maçã do rosto, onde a gente passou a lâmina dos dois lados. A gente vem bem suave, com a rotação do massageador não muito forte, para não acabar machucando o cliente. Então eu massageio de um lado da maçã do rosto, do outro lado da maçã do rosto, e de cortesia a gente coloca o massageador um pouquinho no ombro, porque fazer a barba tem que ser um momento de relaxamento para o cliente, e ele precisa se sentir relaxado mesmo, se sentir bem à vontade. Então eu massageio um pouquinho nos ombros do cliente. Claro que esse serviço eu não cobro o mesmo valor que uma barba só na máquina. É um serviço que exige um pouco mais de tempo, e aqui na nossa barbearia é o custo de um corte de cabelo. Feito isso, eu retiro a minha toalha, retiro todo o excesso de shave cream que
ficou no rosto do cliente, venho limpando para que ele possa sair daqui. Muitas vezes ele vai para o trabalho ou vai para algum outro compromisso, ele possa sair com sensação de estar muito bem limpo. Então, removo todo o possível creme que possa ficar aí no rosto do cliente, o excesso de creme que possa ficar. Na sequência, eu passo aí um pós-barba para acalmar a pele do cliente, não irritar, porque recebeu a lâmina e vai sair lá fora, vai pegar poeira, então é um ativador dos poros que ajuda a fechar os poros. E esse é o resultado da barba com degradê na vertical, uma barba natural. Aqui é zero pigmentação, não tem nenhum tipo de pigmentação, nenhum tipo de tintura ou lápis para deixar muito bem definido. Isso é uma barba para o dia a dia, não é uma barba artística. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando, segue a gente aqui no canal e fique por dentro que vem mais conteúdo por aí. E lembrando, aplique isso aí na sua barbearia e depois comente aqui o resultado.